Nessa concepção, o sentido está presente não como algo orientado a mim, que dependa de mim em sua condição de valor, mas como algo que me orienta a mim, que me serve de norte e que confere sentido e valor à minha vida. Então, nessa concepção, o sentido é sempre dado pelo outro, né? Pela alteridade, e não pelo mesmo, não por mim mesmo. Eu não posso produzir um sentido que planifique plenamente minha vida, né? Esse sentido tem que ser fruto dos meus encontros. O Papa Francisco gosta dessa palavra, então vamos usá-la, né? A cultura do encontro. Dos meus encontros, dos meus diálogos, das minhas experiências, né? Tudo isso é que vai tecendo o que será o sentido da minha vida. O outro é o interlocutor por excelência. Aquele ante quem e para quem se realizam as obras humanas. É o termo indispensável cuja presença é requerida para que meus gestos, minhas ações se produzam. Não é uma significação cultural ou um simples dado objetivo da realidade. É primordialmente sentido, na medida em que dá sentido às minhas ações. Eu sou em relação ao que sou para e com os outros. Pai, mãe, filho, filha, amiga, irmão, irmã. Sempre precisa do outro para que eu diga o que eu sou, né? Então, eu sou mulher, não sou homem, já tenho que me referir aos homens que fazem parte da outra metade da humanidade. E as mulheres que partilham comigo a condição de ser mulher. Sou mãe, estou referida aos meus filhos. Sou esposa, estou referida ao meu marido. Sou filha, né? Sempre o que nos define está referido ao outro, né? A novidade absoluta do outro consiste em que sua existência concreta é esse rosto que se manifesta livremente e me revela quem eu sou. Revela quem ele é, ele ou ela, mas também me revela a mim mesma, né? Então, nesse lugar privilegiado da experiência, sempre o ser humano vai encontrar, então, a resposta, que nunca será definitiva, para qual é o sentido da sua vida. No relato bíblico fundacional e paradigmático de Caim e Abel, diante da pergunta do Criador: Caim, onde está teu irmão? É uma pergunta pelo outro. Ele não pergunta: Caim, onde está você? Pergunta: Caim, onde está o teu irmão? A resposta de Caim é uma resposta demissionária, né? E por isso não é resposta, é outra pergunta. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? A fonte da resposta está na ética, que define o ser humano como responsabilidade pelo outro, que responde por ele, que é sim o guardião do irmão, né? Eu não respondo só por mim, eu sou chamado a responder pelo outro. É aí que o ser humano se experimenta como sujeito, que tem valor, e sua vida se faz valiosa na medida em que aceita e acolhe esse supremo valor do outro que o interpela e o questiona. Então, o sentido, nessa ordem de valor, consiste em ver-se diante de outro que me revela quem ele é, ou ela que me revela quem eu sou, e que outorga sua especificidade frente ao resto dos seres vivos e criados. O que o ser humano pode fazer, então, em relação a isso? Prestar atenção a esse fato da desproporção que o habita e que lhe diz que viver humanamente é mais do que simplesmente existir, mais do que realmente estar no mundo e satisfazer suas fomes e necessidades biológicas básicas, né? A questão do sentido carrega em si uma desproporção, um desequilíbrio virtuoso entre o fato de ser e esse mais de ser pelo qual a vida humana aspira, quando alguém deseja e se esforça por uma vida boa, reta e por isso digna de ser vivida. O ser humano não se contenta simplesmente em sobreviver, né? Nesse sentido, os chamados mestres da suspeita, Marx, Freud e Nietzsche, estão já bastante desmentidos. Marx dizia que quando as necessidades básicas estiverem satisfeitas, o ser humano não precisará mais da religião, que ela é o ópio do povo, é o suspiro dos oprimidos e tal. As sociedades desenvolvidas talvez não tenham o problema da fome e esses problemas que a gente tem, né? Que os direitos animais não estão atendidos. Mas tem muita depressão, tem muito suicídio, muita solidão, o que nos diz que o ser humano precisa de mais do que satisfazer suas necessidades biológicas. Precisa qualidade de vida,
Uma qualidade que não se esgota num certo nível de bem-estar, né? A medida dessa qualidade da vida humana é a aspiração, pelo que a filosofia chama de bem e a revelação cristã chama de amor. Então é uma medida sem medida. A vida não é somente tensão em direção ao termo de uma série de aspirações de curto fôlego, mas uma tensão fecunda que é sua origem e seu motor, sua inspiração e sua aspiração. Uma vida assim tensionada, concreta, aterrissada, mas, né, aberta ao mais, é uma vida cheia de sentido, é uma vida feliz, né? Esse sentido pode se dar mesmo na ausência de certezas e de seguranças, como é o caso da nossa sociedade hoje, né? Com tudo que está acontecendo no mundo, que o Papa disse que nós estamos já vivendo uma terceira guerra mundial em capítulos, e eu acho que ele está certíssimo, né? As barbaridades que se sabe cada dia que acontecem no Oriente Médio, aqui, né? A mim me impressionou muito aquela notícia do menino lá do Paraná, que foi morto pela madrasta e uma amiga em conivência com o pai. O menino pediu socorro à polícia, ninguém acreditou nele, não deram a proteção que ele queria. A madrasta e a amiga o convenceram que iam levá-lo para passear, para brincar, injeção letal e mataram o menino. E enterraram. É uma coisa assim tão impressionante. Bom, e tudo isso está acontecendo. Era um menino de classe média, tinha posse, inclusive a mãe morreu, parece que os dois estavam querendo a herança da mãe, né? O dinheiro da mãe, então o menino tinha que sumir do pedaço. Impressionante isso, né? Então, mesmo a gente se sente muito inseguro. Eu moro numa cidade onde eu não me lembro mais do que andar na rua de noite. Quando eu namorava meu marido, eu tinha uns 18 aninhos, a gente vinha andando pela praia de Copacabana até chegar em casa onde eu moro, lá em Laranjeira, sentava num banco da praça, da praia de Botafogo, tudo isso noite, depois de sair do programa, tal, do jantar fora, do não sei o quê, ia pra cá, e era uma segurança total. Hoje em dia é impossível pensar nisso, só se anda de carro, só se caminha nos shoppings, tem medo de andar na rua. A dona do restaurante Guimas tirou o dinheiro para pagar os empregados, parou num camelô, executada, em pleno meio-dia. Então, não é só no Oriente Médio, aqui também, né? A gente nunca esteve, talvez, tão inseguro, né? Porém, quer dizer, se descobrimos o sentido da vida, podemos viver, inclusive, no meio dessas inseguranças todas, né? Inclusive, fazendo o melhor de nós para combater essas inseguranças, né? Melhorar a qualidade de vida do ser humano em geral. Então, nós, homens e mulheres, na nossa originalidade irrepetível, quando tomamos consciência de nós mesmos diante do resto das realidades do mundo, nos damos conta da maravilha da razão, do alcance do desejo e nos descobrimos dotados de uma total desproporção interior entre o que somos e o que aspiramos ser, o que somos chamados a ser, né? Isso explica a nostalgia da eternidade, do paraíso que habita mesmo aqueles que não creem. Ficou famosa uma declaração do próprio Habermas, que é um famoso filósofo alemão, quando disse que tinha uma nostalgia da fé, né? Ou Terry Eagleton, que teve na Flip há uns 2 ou 3 anos atrás, que também disse a mesma coisa, né? Na teologia, essa questão tem se situado dentro da temática da salvação, presente em todas as tradições religiosas. Identifica-se a vida meramente biológica e mundana como insuficiente, insatisfatória, a existência do mal a faz ser assim e a religião salva desse mal, a fé, mais bem, né? Salva desse mal, revelando ao ser humano que ele ou ela, mesmo sendo finitos, não podem se entender a si mesmos sem referência a Deus, cujo desejo e nostalgia são o único porto onde desemboca o desejo humano. Alguns teólogos cristãos eminentes, protestantes ou católicos, expressaram sua convicção nesse sentido. Paul Tillich, que é um famoso teólogo protestante, afirmava ser a religião uma orientação fundamental que engloba e carrega todas as outras funções do espírito em direção ao incondicionado. Por isso, para ele, ser religioso é se colocar apaixonadamente a questão do sentido da vida.
Para Karl Rahner, grande teólogo católico, a pergunta sobre um sentido absoluto deve ser sempre entendida como uma pergunta sobre Deus. Ambas as perguntas para Rahner são idênticas. A teologia cristã, por outro lado, tem lutado sempre para demonstrar que se deve rejeitar toda tentativa de manipular a palavra Deus, para rechear de sentido imediato e manipulável uma vida frustrada e desorientada. É a pior coisa, a pior propaganda para a religião é quando a religião passa a ser consolo de frustrados, né? Satisfação de quem nunca conseguiu se encontrar, então, né? Encara a igreja como seu domínio, tem que fazer tudo, tem que mandar, tem que ter poder, se não tiver na comissão tal qual, né? Isso é a pior propaganda possível para a religião, porque há muitas pessoas não crentes, a gente tem que admitir isso com toda humildade, que vivem vidas cheias de sentido, né? A gente conhece várias, certamente, eu conheço, vocês todos devem conhecer também. As espiritualidades não religiosas, que hoje está muito na moda falar disso, né? Permitem a muitas pessoas contemporâneas nossas, orientar a sua vida e enchê-la de sentido com valores como a justiça, a paz, a solidariedade, né? Eu já ouvi o Betinho, lembra do Betinho, o irmão do Enfio, né? Que fez aquela campanha da fome, um homem extraordinário, magrinho, né? O Betinho era uma pessoa fantástica e algumas vezes eu tive o privilégio de estar com ele em mesas redondas. Uma vez nós organizamos uma peregrinação de intelectuais à Aparecida do Norte, no dia 12 de outubro. Bom, quem já foi à Aparecida do Norte sabe, no dia 12 de outubro, o que é. São, assim, 500 mil ônibus que descarregam gente. É um mar humano, né? Bom, a gente conseguiu, graças à santidade e à persistência de Dom Luciano, que não dormiu uma noite inteira para convencer os redentoristas, que são os responsáveis pelo santuário, de deixar o Betinho falar na missa, né? A gente queria que ele fizesse a homilia. Aí Dom Luciano disse: não, meus filhos, a homilia vai ser muito difícil, porque é o núncio que celebra a missa, ele não vai dar a homilia para o Betinho. Mas a gente descobre um outro momento para o Betinho falar. Bom, então, agora o negócio era trazer o Betinho. Porque o Betinho, quer dizer, só andava com médico junto, ele era hemofílico, tinha uma saúde muito frágil. Bom, então Luiz Alberto Gomes de Souza veio de carro trazendo o Betinho e eu fiquei esperando para entrar então dentro do santuário. Nossa preocupação é como que a gente vai fazer o Betinho caminhar o mínimo possível, né? Foi a coisa mais linda. Pensamos que ia ter a maior dificuldade. O povo reconhecia o Betinho e abriam-se alas para ele passar. Betinho! Tudo. Porteiro, vigia, não teve a menor dificuldade. A dificuldade era conosco. Quem são vocês? São os médicos que acompanham o Betinho? Nós somos. Nem eu sou médica, nem Luiz Alberto é médico. Então o Betinho entrou, ficou sentadinho lá no altar e falou na oração dos fiéis. Uma maravilha o que ele disse, né? Terminou dizendo: a solidariedade é a melhor forma de oração, enfim. Então, uma pessoa que... Betinho tinha sido muito atuante na igreja, depois diz que perdeu a fé, que se afastou, mas continuava uma pessoa absolutamente solidária, né? Absolutamente humana, uma vida com muito sentido, né? Também a busca da verdade, não é privilégio nosso. Tem muitos cientistas ateus que fazem uma busca, dedicam a vida inteira à busca da verdade, né? E dão sentido à sua vida, né? Ou mesmo experiências de transcendência que abrem horizontes, que dilatam os espaços interiores do ser humano. Eu não sei, estou pensando aqui, talvez o exemplo não seja tão bom porque ela era uma mulher de fé, Clarice Lispector, né? Clarice Lispector tem textos que são místicos, aquele A Paixão segundo GH e o Livro dos Prazeres, enfim, né? É uma mulher que, sem ser uma crente explícita, assim como é a Adélia Prado, que é cristã, Clarice Lispector era judia, né? Mas a gente sente que ali pulsa, né? Uma plenitude de sentido, que é o que faz com que os textos dela sejam tão poderosos, né? Então, para além da adesão a uma estrutura confessional, como nós temos, existe uma espiritualidade, uma mística que une todo o ser humano, que chegou a uma opção fundamental de afastamento do egoísmo e de abertura ao amor. Frente a essa opção não importa tanto fazer distinção de religiões. Há seres humanos que optaram por sair de si mesmos e ir ao encontro dos outros como único caminho para encontrar sentido para suas vidas. São pessoas
que hoje, como ontem, trazem a mesma pergunta que na primeira metade do século XX foi colocada pelo grande escritor francês Albert Camus. Pode-se ser um santo sem Deus? O livro de Albert Camus, A Peste, traz no seu centro essa pergunta, né? A essa altura da reflexão, a gente pode então se perguntar, então o que o cristianismo traz a mais para que nós estejamos engajados nele? Que resposta diferenciada ele nos fornece sobre o sentido da vida que faz com que tantos homens e mulheres, ainda hoje, se engajem em suas fileiras, celebrem seus ritos, procurem viver sua mística, creiam em sua doutrina. A mim me impressiona os cristãos do Iraque nesse momento. Perseguidos, ameaçados de morte, põem a letra símbolo nas suas casas, não têm medo de se expor e de assumir a sua fé. É impressionante, né? O que tem essa proposta que a faz ainda sedutora, digna de credibilidade? Então, para o cristianismo, o paradigma do sujeito, da liberdade humana é Jesus Cristo, né? Nele, autonomia e heteronomia, né? Autonomia e obediência, dito talvez de outra maneira, se tensionam dialética e fecundamente, porque é um homem livre diante de tudo, da lei, das instituições do seu tempo, dos poderes constituídos. E é também aquele que, quando perguntado de onde vens, quem és, para onde vais, em nome de quem falas e fazes todas essas coisas, responde: não venho de mim mesmo, mas venho do outro, venho do Pai. Não vou nem volto para mim mesmo, volto para aquele que me enviou. Não falo nada por mim mesmo, mas só falo o que eu ouvi o Pai falar. Não nada faço por mim mesmo, mas só faço aquilo que o Pai me diz, me ensina a fazer. Em termos cristãos, Jesus Cristo seria então a possibilidade real dada a nós, seres humanos, de viver aquilo que Paulo diz: quem ama, cumpriu toda a lei, né? Ele é a encarnação disso. Ama e cumpre toda a lei. E o que Agostinho posteriormente também vai dizer: ama e faz o que quiseres. Então, a sede de absoluto dos nossos contemporâneos, o cristianismo tem a oferecer esse absoluto sob a forma do amor. As religiões monoteístas do tronco abraâmico, judaísmo, cristianismo, islamismo, têm no encontro humano com o Deus único, né, o fundamento da normatividade universal da sua ética. A fé cristã afirma ser o encontro com o Deus de Jesus Cristo a experiência de um sentido radical do existir. Uma teonomia, né? Uma lei de Deus, uma lei fundante da liberdade e da responsabilidade pessoais, um enraizamento experiencial da pessoa no absoluto que lhe assegura a liberdade e o limite. Eu sou livre, mas existem limites, né? Com os quais eu me deparo. Um termo grego, já presente na tradução grega da Torá judaica, mas que é central no Novo Testamento, designa o fundamento dessa ética do cristianismo. A palavra ágape, né? Usualmente traduzida por amor. Mas é um amor diferente das outras palavras que são usadas para definir amor no Novo Testamento. Eros e filia, né? Sendo eros o impulso de vida que depois se identificou um pouco excessivamente, talvez, com o amor mais sexual, de atração física, né? É mais que isso. E com a palavra filia, que é mais amizade, né? A agape, que é feminina, é o amor oblativo, generoso, desinteressado, sem outro interesse ou possibilidade de gozo e satisfação que não seja seu próprio exercício, né? Aquele que ama gosta de amar, né? Amando é que ele se realiza. E a disponibilidade para uma saída de si em direção ao outro, né? Então, tal como expressa a primeira carta de João, quem não ama não descobriu a Deus, porque Deus é amor, né? Esse amor é universal, veta qualquer acepção de pessoas, mas tem uma efetividade, é a efetividade da não exclusão. Ninguém pode estar excluído desse amor, nem os inimigos, né? Os criminosos, os algozes, todos são chamados a encontrar a cidadania do arrependimento e da reconciliação no amor, que é a porta sempre aberta do perdão, do crucificado ressuscitado. Então, o Evangelho de Jesus Cristo tem esse desejo, esse afã de impregnar desse amor
mesmo os recantos mais sombrios da realidade, e incluí-los no abraço da graça sempre maior que os pecados e que a destruição da solidariedade. Rezar pelos inimigos, oferecer a outra face ao agressor, esse é o limite sem limite que o Deus de Jesus Cristo vai fazer em torno daqueles que a Ele aderem, que nele creem, que a Ele seguem, né? Uma segunda constante desse amor é universal por um lado, não exclui ninguém, mas tem uma parcialidade, tem um compromisso preferencial, né? Esse Deus ágape, que Jesus Cristo chama de Pai, veio ao mundo não para salvar justos, mas pecadores, comprometendo-se em primeira linha com o destino dos fracos, dos doentes, dos pobres, dos marginalizados e dos excluídos. O Verbo de Deus, que tem em si a vida, está comprometido com aqueles onde vê a vida mais agredida, mais diminuída, né? E se empenha ao lado das vítimas do desamor que o pecado faz, né? Mas mantém também aos agressores sempre aberta a porta do perdão. Isso é, então, sua solidariedade amorosa, que traz consolo no sofrimento e partilha na carência, né? Pela experiência na carne, a alteridade dos sofredores tem uma autoridade. Isso quem diz é o teólogo alemão Johann Baptist Metz, né? Aqueles que sofrem têm uma autoridade diferente. Quando eles falam coisas sérias e dolorosas da vida, eles sabem do que estão falando. Não estão falando de ouvido, não. Estão falando porque experimentaram, sentem na carne, né? Tem uma autoridade. E o paradigma, que é Jesus Cristo, vai dar um sentido a essas vidas que parecem sem sentido aos olhos do progresso, aos olhos das benesses, de uma sociedade que só exalta o sucesso, o lucro, as conquistas, o consumo, né? Uma outra constante é a ruptura dos limites apenas humanos, né? O amor ágape sempre faz explodir as fronteiras, os limites da morada que somos nós. Paulo de Tarso soube expressar bem essa tensão libertadora, a luta interior, onde ele diz: não sei o que há comigo, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Começa. É de uma sabedoria isso, porque não há quem não se identifique com isso, né? Mas quantas vezes isso acontece com a gente? Eu sei qual é o bem, não faço. E sei que o mal não é para fazer, mas faço, né? Então, a capacitação para fazer o bem que eu quero, o cristão vai encontrá-la na graça, na participação no corpo místico do Senhor ressuscitado, que vence a morte e o mal que não quero, né? Vencer o mal com o bem é não se furtar a assumir a vulnerabilidade e a mortalidade da condição humana até as últimas consequências, né? Então, esse desafio, esse dom aparentemente descomunais que o cristianismo coloca diante dos seguidores de Jesus Cristo, tem na cruz uma referência obrigatória, né? Mas não é uma cruz como última palavra, né? É uma cruz que é passagem para uma vida ressuscitada, né? Viver o ethos cristão, a ética cristã, é viver no epicentro de uma situação conflitiva, né? E nessa ruptura, nessa situação conflitiva, o Deus ágape tem a primeira palavra, né? Com a sua louca aventura amorosa da encarnação, que os primeiros padres da igreja cunharam na expressão: Deus se fez homem para que o homem pudesse ser Deus. O Antigo Testamento apontava um quadro mais condizente com a razão, né? A racionalidade estava presente na caminhada do povo de Israel, que mantinha uma respeitosa intransponibilidade hermenêutica entre o humano e o divino, né? Deus se aproximava, oferecia sua aliança, fazia um pacto, se revelava, mas o ser humano não podia nem pronunciar o nome de Deus, como não pode. Para o judeu não se diz o nome de Deus, né? Escreve Deus D apóstrofe o S, fala Adonai, o Senhor, para não dizer o nome. O nome é impronunciável. O tetragrama do nome é feito para não ser possível pronunciar, né? O cristianismo rompe com tudo isso, né?
É a loucura suprema de um Deus que se faz humano, carne, né? Nascido de uma mulher, pobre, num lugar determinado, num tempo determinado. O verbo pronunciado desde toda a eternidade tem que aprender a andar, a falar, aprender a ser humano. Eu me lembro quando o Padre Palácio, que foi meu professor de Cristologia, deu essa aula e disse: em Jesus Cristo Deus aprende a ser humano. Todos nós, mas como? Deus aprender? Deus não precisa aprender nada. Ele disse: claro que tem que aprender, uma experiência que Deus nunca teve, ser humano, verdade. Né? Na encarnação Deus aprende a ser humano, né? E depois, quando a gente vai se aprofundando, né, nesse movimento de não se aferrar às suas prerrogativas, mas esvaziar-se, despojar-se, ser visto como um de tantos, obediente até a morte, morte de cruz, né, a gente vê o potencial subversivo que a encarnação traz no seu bojo, né? E que nos obriga a refazer a percepção humana normal da onipotência, da onisciência, de todos esses atributos divinos. O Deus de Jesus Cristo, o Deus do cristianismo, é um Deus que é onipotente no amor, né? E por isso no despojamento que o amor exige. Um Deus que fosse incapaz de... Por isso é um Deus que sofre. Eu não tenho o menor medo de falar isso. Deus sofre? Sim, senhor. Sim, senhora. Sofre. Não como nós por carência, por incompletude, né? Mas sofre porque não brinca de amor, ama mesmo, né? E quem ama está exposto, está vulnerável a ser rejeitado ou aceito, a ser acolhido ou não acolhido, a ser seguido ou não seguido, a ser proclamado ou renegado, né? E o Deus de Jesus Cristo se expõe a tudo isso. Mergulha junto com a humanidade nos abismos da vulnerabilidade, da mortalidade, da humilhação, da paixão e da morte para elevá-la à glória da ressurreição. O cristianismo, então, é a revelação insensata, entre aspas, de um Deus surpreendente. E essa surpresa faz com que a sua configuração seja bastante paradoxal. De novo, Paulo de Tarso apresenta como conclusão da sua argumentação a comunidade de Corinto. Eu cito 1 Coríntios 3,18. Ninguém se iluda se alguém dentre vós julga ser sábio aos olhos desse mundo. Torne-se louco para ser sábio, pois a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Fim da citação. A advertência paulina toca o nervo da questão. Será que é necessário dar as costas à cultura, a vida como ela é, para seguir os caminhos de Deus? Não. Né? Não. É preciso salvaguardar a dialógica entre cultura e santidade, encontrando na loucura santa da revelação um caminho de pulsão de vida para o mundo. Aqueles que são loucos por Cristo aparecem para intervir, mesmo que indiretamente, na ordem da cultura, da ciência, da civilização, para ser uma vigilância ética que impede ou dificulta a absolutização ou a sacralização das criações humanas, né? E seu objetivo é, então, conseguir atravessar o deserto da secularização com uma proposta e uma identidade.